O que é imoralidade sexual e suas consequências? Graça e paz. Sou o pastor Cristiano Machado. Hoje vamos abordar um assunto que, para alguns grupos, é um tanto polêmico devido ao modo de vida que querem ter. Porém, vamos observar à luz das Escrituras Sagradas o que ela nos mostra e está em cada um decidir que caminho quer seguir. A Bíblia fala claramente sobre a imoralidade sexual como algo que corrompe o ser humano e o afasta de Deus. A nossa sociedade contemporânea, tal como as antigas sociedades bíblicas, está profundamente marcada por práticas que desonram o propósito divino para a sexualidade. Hoje quero destacar alguns pontos fundamentais à luz da palavra de Deus, na intenção e propósito que esta mensagem possa alcançar sua vida e te abençoar. Primeiro, o que é imoralidade sexual na Bíblia? Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, adverte os crentes sobre os perigos da imoralidade sexual e faz um chamado para que fujam dela. Ele destaca que nossos corpos são templos do Espírito Santo e pertencem a Deus, devendo ser usados para glorificá-lo. A palavra grega para imoralidade sexual é porneia, que abrange todas as formas de relações sexuais ilícitas, incluindo adultério, prostituição, homossexualidade e outros tipos de comportamento que não se alinham ao plano de Deus. Paulo ensina que a imoralidade sexual não é apenas um pecado contra Deus, mas também um pecado contra o próprio corpo, que deve ser santificado. Quais são os perigos e consequências para a nossa vida espiritual? Imoralidade sexual é um dos pecados mais graves que uma pessoa pode cometer, e quando você comete o pecado da imoralidade sexual, você atinge o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E dessa maneira, você entristece o Espírito Santo e o Espírito Santo se afasta de você. E se esse pecado for cometido por diversas vezes, como um pecado de estimação, aonde você peca, pede perdão, mas torna a pecar novamente, e fica nesse ciclo vicioso, você perde a presença de Deus na sua vida. E é tudo que o diabo precisa para fazer tudo que é de ruim na sua casa, na sua família e dentro de você, que é o principal. Vamos ver quais os pecados que configuram imoralidade sexual. Primeiro, fornicação, que é um pecado aonde você tem relação sexual antes do casamento, ou mora com alguém sem ser casado, e se relaciona com essa pessoa sexualmente. Isso significa que você está em fornicação. Você está abrindo portas no mundo espiritual para o inimigo atuar e agir em várias áreas da sua vida. Outro ponto, o adultério, que configura também uma imoralidade sexual, que é o ato de trair a pessoa com quem você é casado. Porquanto o casamento, que é uma instituição divina, dada por Deus, é um dos principais princípios para nós. Em Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O texto está mostrando que é um relacionamento monogâmico, onde há a junção de dois seres, dois indivíduos, macho e fêmea, homem e mulher. Essa é uma união instituída e aprovada por Deus. Depois nós temos a homossexualidade, da onde também é pecado e é imoralidade sexual. Muitos dizem por aí que a homossexualidade não é pecado, mas é bíblico que a homossexualidade é pecado. E a Bíblia vai nos dizer, em Levítico 18:22, como o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque a abominação é aos olhos do Senhor. Ou seja, a homossexualidade é pecado. É uma abominação contra o Senhor. E não tem base bíblica para dizer que a homossexualidade não é pecado.
Outro pecado de imoralidade sexual é incesto. E é um crime gravíssimo diante de Deus e também da sociedade. Em Levítico 18, do versículo 6 ao 20, vai nos trazer uma lista de relações sexuais ilícitas, que são definidas como incesto, que diz: nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito somente do seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha de seu filho ou filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com ela, a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes. É algo vergonhoso. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Aí agora nós temos a pornografia. A pornografia prejudica relacionamentos reais. Ninguém esbarra no adultério. A imoralidade, a maioria das pessoas, elas traem porque elas já começaram a trair virtualmente consumindo esse tipo de conteúdo. E daí ela sai do virtual e vai para o real. E para os desavisados, a pornografia está atualmente ligada a doenças psicológicas, como depressão, ansiedade e outras. E tem pessoas que entram em um estado de insanidade mental. Eu quero dizer loucura mesmo, por viver consumindo conteúdos pornográficos. Chegam a esse estado por abrir portas em uma esfera espiritual, lidando com legiões de demônios. E você não tem a noção dos portais que você está abrindo quando você entra em um site pornográfico. Quando você entra nessa plataforma, com o seu intuito de consumir conteúdos como esse, a partir desse momento você entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que devemos resistir ao mal. Resista ao mal e ele fugirá de você. E as consequências se tornam desastrosas na vida espiritual. Em Mateus 12, 43 a 45 diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando ela a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, entristecendo o Espírito Santo. A casa fica vazia, se torna alvo, presa fácil para legiões de demônios. Essas legiões de demônios podem entrar porque existe uma legalidade. E o mundo espiritual trabalha com legalidade. As consequências de uma imoralidade sexual, segundo a Bíblia, são muito sérias. Elevam separação de Deus.
Em Isaías 59:2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, está aí um dos motivos de muitas orações não serem ouvidas. Pecados confessados e não arrependidos, ou até mesmo esses pecados de estimação, onde a pessoa diz se arrepender, mas volta a pecar. Entenda, arrependimento genuíno é não voltar mais à prática daquele pecado. Se eu falar para você que você não vai ter mais tentação, não é verdade. Porém, quando você resiste, está demonstrando que você é um salvo em Cristo. Assim, pelo Espírito Santo, passa a ser gerado boas obras que glorificam a Deus. Alguém pode estar se perguntando: pastor, como eu faço para abandonar esse pecado? Eu não consigo abandonar o pecado. Entenda, o caminho que te leva a pecar, se você não pode com tal coisa, tira da sua vida completamente. Se as redes sociais te fazem pecar, anula todas elas. A Bíblia diz que se um dos teus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar na vida só com um olho do que com os dois ir para o inferno. Entende isso? Tem coisas que conseguimos resistir. E o que não conseguimos, tiramos da nossa vida. Lembra da história de José? Ele viu que não ia resistir à tentação da mulher de Potifar, então ele tomou uma sábia decisão. Ele fugiu. Tome a decisão certa em sua vida. Tira o que te faz a vir a menos na presença de Deus e abrace a graça de Jesus. Ocupe sua vida com leitura bíblica, com orações, com jejuns, louvores a Deus. É o cuidado que você deve ter para se ver livre desse mal, pois tais práticas te afastam de Deus. Paulo, o apóstolo, adverte em 1 Coríntios 6, 9 e 10, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se envergonhem, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, se a mensagem chegou até você, se arrependa. Jesus Cristo tem coisas maravilhosas em sua vida. Por isso, não se engane e não deixe o diabo te enganar. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai, significa que ele tem os seus filhos. São todos aqueles que seguem suas mentiras. Em João 8, 42 ao 44 diz, Jesus diz: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Depois nós vemos em Efésios 4,19, Paulo diz: tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez desejos insaciáveis, ambição desmedida, cobiça, toda espécie de impureza. O pecado sexual pode endurecer os nossos corações e nos afastar ainda mais de Deus, nos tornarem insensíveis ao Espírito Santo. Adoramos e muitas das vezes não nos sentimos tocados pelo Espírito Santo. Oramos e não sentimos nada das coisas do céu. As coisas do céu não nos comovem mais. Ouvir uma pregação não mexe mais com o nosso coração. Não comove mais o nosso coração. Nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Não ouvimos a voz de Deus mais. Não ouvimos Deus falar conosco mais.
E assim cria-se um abismo gerado pelo pecado entre Deus. E isso é muito sério, mas o que fazer? Em 1 Tessalonicenses 4:3, assim, diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Evite, renuncie a afastar-se da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Porque configura esse vaso na palavra de Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Somos vasos na presença de Deus. E é da vontade de Deus que estejamos em santificação, matando a nossa carne e fugindo das inclinações dela. Porque uma pessoa que vive nas inclinações da carne, em pecado, esta pessoa não está nem de perto e nem de longe cogitando as coisas do Senhor. Ela não sente vontade de orar, não sente vontade de adorar, ela não sente vontade de cultuar a Deus, ela não sente vontade de nada. Por quê? Porque todas as suas inclinações são da carne. Muitas das vezes você pode olhar e falar assim: nossa, eu estou tão sem força para orar, eu estou tão sem força para fazer alguma coisa para Deus, porque todas as suas inclinações estão voltadas para a sua carne. E talvez os seus pecados não sejam de moralidade sexual, mas seja em outras áreas. E se as suas inclinações são maiores para a carne, obviamente, você não sente vontade de fazer as coisas do Espírito. Aconselho você, comece a obrigar a sua carne a inclinar para as coisas do Espírito. Ore sem vontade, leia a palavra sem vontade, adore a Deus sem vontade, vai para a igreja sem vontade. Quando você pensar que não, você vai estar fazendo não por obrigação, mas por amor, porque a graça te alcança. Mas enquanto você só fazer o que você quer, o que te dá na telha, todas as suas inclinações serão da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. E enquanto a sua carne estiver no comando, jamais vai querer orar, ler a Bíblia, cultuar a Deus e assim por diante. Se você não se esforçar, vai ser escravo do diabo por muitos e muitos anos. Enquanto você não acordar para entender que é necessário se inclinar para as coisas do Espírito, para que a sua vida possa ser mudada, as coisas serão sempre as mesmas. E se você está aqui, nesse vídeo, até o final, Deus está falando com você. Abandona o pecado enquanto é tempo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.